Graça e paz a todos. Bom dia, boa tarde. Aonde é que você esteja, eu espero com sinceridade que a sua vida seja íntegra, sabedoria mental, inteligência espiritual para lidar com os problemas dessa vida. E estamos aqui de volta nesse lugar que eu gosto muito de vir, trazer a vocês reflexões e coisas que vêm ao meu coração ao longo desses anos. E aqui está a água. Olha que linda. O convite está feito. Vinde as águas. Não reparem, hein? Estou descabelado e grisalho. O tempo foi cruel comigo. Sofrimentos e tristezas já fizeram parte da minha vida. E isso sabe que é maléfico, né? Maléfico para o organismo, né? São coisas que são incontroláveis à mente humana. Então não reparem pela minha aparência. É normal. Todos nós vamos ficar assim, né? Espero que nem tanto para vocês, mas vamos ficar assim. Bem, fiz o convite, vim das águas, já nos apresentamos, já me conhecem. Vamos fazer uma leitura de um texto aqui, no Novo Testamento, do Evangelho de João. E vamos discorrer de um assunto que há algum tempinho que eu não falo, mas vamos falar sobre esse assunto, tá? O texto, como eu digo para vocês, está marcado aqui, previamente, com esta peninha de papagaio. Está no capítulo do Evangelho segundo São João, no capítulo 6. E o versículo é o 16 em diante. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 16. Diz o seguinte: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, e já estava escuro, e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se mais ainda, devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. Ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou eles dizendo: sou eu, não tem mais. Então eles de boa vontade o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. Até aqui. Jesus caminha sobre o mar. Algumas diferenças nos evangelhos são notáveis, pois autores diferentes que escreveram em tempos diferentes, mesmo que alguns deles partilharam algumas experiências, vamos dizer assim, publicamente. Outros não. Outros tiveram essa experiência oralmente. E entre os muitos autores da Bíblia e os muitos evangelhos apócrifos, o oficial canônico, que é esse, São João, fala quando Jesus Cristo estava na sua missão, ele teve que sair do local em que estava, porque queriam aclamá-lo como rei, e não era a missão dele essa. Por isso que hoje, o texto que eu digo para vocês aqui hoje, é um texto muito bonito, usado em vários contextos, mas hoje o tema é medo. Medo. Parece estranho, né? Medo. Bem, ocasião deste milagre, deste fato ocorrido sobrenaturalmente, Jesus estava saindo daquele local para poder não ser coroado como rei, não ser aclamado como rei, pois a multidão assim o queria. E não estava em tempo de acabar sua missão. Ele teria que fazer mais coisas, teria que tomar algumas atitudes, cumprir algumas passagens das Escrituras, para que alguns profetas fossem cumpridos literalmente na sua vida pública e particular. Então, esses fatos teriam que acontecer para que os fatos previstos muitos séculos pelos profetas no passado pudessem ter cumprimento total. Não era tempo dele ser aclamado como rei, e nem o seria. Mas ele foi para aquela região e os discípulos pegaram um barco. Há um certo inconsenso quanto a se foram pescar ou não, mas acreditamos que foram pescar sim.
e saíram uma longa distância da margem da praia, que dá de 25 a 30 estádios, que eu não vou poder precisar para vocês com toda certeza essa distância, mas é uma distância razoável, uma distância distante da praia, considerável mesmo, essa distância. E estavam lá. E lá pelo tanto, o mar se agitava, estava forte, o vento estava muito forte, estavam até meio com medo, por causa que o barco era um barco muito modesto e simples. E lá pelo tanto, eles perceberam que vinha uma figura, um vulto de longe, e muitos deles acharam até que era um fantasma, que era um espírito, uma assombração, como se diz hoje em dia. E era Jesus. Jesus vinha caminhando pelas águas. E quando ele viu que estavam totalmente amedrontados, com medo daquele desconhecido, ele se apresentou e disse: sou eu, não tenham medo. Permitiram que ele entrasse no barco, ele entrou, e logo eles foram para outra margem, até a praia. Ou seja, chegaram em Porto Seguro, naquela tempestade, naquele movimento. Existem outras versões desse texto e desse ocorrido, né? Mas o importante é que na nossa vida, muitas vezes enfrentamos situações desconhecidas. Coisas que pensamos nunca termos visto. Ó, tem um mosquitinho aqui. Coisas que tiram a nossa paz. Coisas que tiram o nosso sono. Coisas que pensamos nunca passar. As quais fazem com que o travesseiro não tenha a mesma maciez. A cama torne-se dura. A comida torne-se amarga. E o café não seja mais tão bom como era. Passamos por situações em que temos medo de nós mesmos e da nossa família. Temos medo do futuro. Temos medo do emprego. Temos medo do julgamento da sociedade. Temos medo de fracassar. Temos medo de sermos felizes e arriscar. Muitas vezes você, meu amigo, minha amiga, numa situação de extremo medo, não estou falando de pavor, estou falando de medo, você acaba por não se alimentar direito, não almoçar, acaba por emagrecer, e emagrecer drasticamente, de uma certa forma, que as pessoas que te rodeiam, que fazem parte do seu convívio pessoal, acabam notando e dizendo: nossa, você está bem? Nossa, como você emagreceu, estou vendo, você está se alimentando direito? Está acontecendo alguma coisa? Porque realmente quem se importa conosco, realmente quem gosta da gente, acaba por tendo essa atitude nobre de se preocupar e querer oferecer o braço, um ombro amigo ou uma mão estendida. Mas o medo não poderá ser tirado por essa pessoa. Ela pode te oferecer um carinho, um ouvido, um peito para reclinar a tua cabeça, e muitas vezes uma xícara de café na casa dela, na casa dele, mas não vai saciar a sua curiosidade, não vai matar o teu anseio e não vai eliminar o medo da sua vida. Esse medo que eu trato aqui não é o pavor de um assalto em que alguém lhe impõe uma arma ou uma doença incurável que a medicina diz que em poucos dias você fará a sua vida. É pavor, terror, espanto, outro tema. Estou falando do medo. De coisas novas que você quer provar ou tem medo mesmo, tem receio. Atitudes que você tem que tomar, seja para o seu crescimento espiritual ou financeiro, o seu desenvolvimento familiar, uma mudança que você tem que fazer na sua casa, no seu corpo ou no espaço geográfico, físico, quando você tem que realmente se mudar de um local ou do outro. E bate o medo ali. E as pessoas que estão nesse mundo, vivendo o mundanismo, um mundo mecânico, maniqueísta, acabam por não ter essa esperança em Cristo Jesus, que tudo vai dar certo e que todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como está escrito em Romanos 8:31. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Esquecemos muitas vezes que Deus é o nosso protetor, nosso guarda, e que o Espírito Santo às vezes se entristece por atitudes ruins ou más que nós tomamos, mas que Ele não nos abandona. Não nos abandona. Ele está aqui como ar, como oxigênio que você não vê, está o Espírito Santo aqui. A espiritualidade nos toma, nos transcende, nos enche, mas nós não a vemos, portanto acabamos esquecê-la. Aqueles discípulos sabiam que Cristo era o Filho de Deus, sabiam do seu poder, da sua divindade. Mesmo assim, ao vendo de longe, caminhando sobre as águas, passou sobre a cabeça deles, sobre as ideias que estavam nas suas mentes, um monte de dúvidas e questões, loucas ou humanas. Mas como poderá ele andar sobre a água, no mar? Como isso é possível? Será mesmo o Cristo? Será mesmo Jesus? Será que é ele? Como isso é possível? Ali é uma mistura de susto e espanto. Mas o medo que tiveram foi muito grande, pois o desconhecido nos toca, o desconhecido nos oprime e nos é estranho. E quando algo estranho acontece, que você não tem domínio nem sobre o seu mente, corpo ou coração, isso te assusta. Para você é algo tão diferente. E eu sei que tem acontecido coisas na minha vida e na sua que são totalmente diferentes, que você não esperava passar por isso nessa altura do campeonato, nessa altura da vida. A altura do campeonato é uma frase de efeito que falamos aqui muito em Curitiba. Ou seja, nesse estágio da vida em que os cabelos já branquearam, o corpo já não é mais o mesmo, a dicção e a face se vai, e você acha que não passaria por isso, meu amigo, minha amiga, e você tem medo. É algo que te espanta, tira teu sono, como eu disse, tira tua fome, e você não vê mais solução para o seu problema, não sei qual área, se seja amorosa, seja um vício, seja um trabalho, não sei. Mas geralmente as coisas emocionais mexem muito mais conosco e nos assustam muito mais. Pensamos muitas vezes que não íamos passar por isso nessa altura da vida, nesse estágio. Nos pegamos fazendo as mesmas coisas da juventude ou passando por coisas semelhantes. Mas também, nesses últimos tempos, passamos por coisas inéditas, impressionantes, que nos chocam a nossa mente, a nossa psique. E sabemos, eu nunca pensei nisso. Às vezes coisas que você condenava e condena, você está passando por elas. Atitudes que você reprovava, você está fazendo. Falas que você não falava, está praticando e com loquacidade tem falado, com muita praticidade. E frases e palavras torpes, sujas, de baixo calão, que você talvez não tinha ousadia de falar, ultimamente tem falado e praticado com naturalidade, espantosa até para aqueles que o cercam. Pessoas até se assustam. Nossa, como essa pessoa mudou, não falava essas coisas, agora está falando. Mas o medo que permanece dentro do teu coração, ele pode ser suprido por a pessoa de Jesus Cristo. A esperança da vida eterna e o conhecimento da graça e da fé. Jesus Cristo tem o remédio e o conserto para todas as coisas. Muito se fala nas igrejas evangélicas que Jesus Cristo é o médico dos médicos. Sim, Ele é. Ele cura todas as feridas, as doenças, os traumas. Ele também é engenheiro, ele é mecânico, ele também é uma série de formações, se a gente for falar na linguagem figurada. E ele tem para você a solução específica para o seu problema específico. Mesmo que você tenha medo, meu amigo, minha amiga, mesmo que seja difícil para você lidar com essa situação, suportar tamanha dor, tamanha vergonha que você está passando e tamanha angústia. Pois o medo é o primeiro sentimento que vem depois da angústia, tristeza, melancolia. O medo é o primeiro. É o primeiro. Algo te assusta, te oprime, te causa um choque. E depois vai servir uma série de sentimentos que vão psicologicamente te abater e te levar a um estágio depressivo ou pós-depressivo. Mas para isso é que existe
a salvação em Cristo Jesus. Uma solução muito breve, rápida, prática, pronto. É muito instantâneo. Comigo foi assim há pouco tempo atrás, passei por uma situação, coisa de um mês atrás, e foi automático. Foi automático quando Cristo me tocou e me curou de algo que eu estava sentindo, que estava me assustando, coisa que eu não era, coisa que não nasci para ser isso, sentimentos que estavam me tocando, ruins, perversidades e até ódio que eu estava sentindo por pessoas. Tudo isso foi dissipado, foi transformado, porque quando Cristo Jesus, ele caminha nesse mar, ele mostra para os seus discípulos que ele pode tudo. E mesmo eles assustados, vendo com seus olhos físicos aquilo sobrenatural que nenhum outro ser humano nessa face da terra poderia fazer, ele fez. Eles não creram de pronto atendimento, porque o espanto e o medo faz com que não enxergamos mesmo vendo, que não ouçamos mesmo ouvindo. Teve que ele se manifestar publicamente e dizer: não tenham medo, sou eu que estou aqui. E aí o receberam no barco, e do barco foram para a margem em segurança. Talvez na sua vida seja necessário, meu querido, minha querida, amigo e amiga irmã, que você tenha nesses momentos de medo um encontro com este Cristo que caminha sobre o mar. Na analogia do texto, ele teve que se apresentar e se declarar que ele era o Cristo, porque eles estavam muito assustados. E talvez você, meu amigo, minha amiga, está passando por esse momento que você nunca esperava passar, nessa altura da sua vida, nesse momento da sua vida. Talvez você precise que Jesus diga para você: eu estou aqui, sou sou o Jesus. Não tenham medo. Não sou um fantasma, não sou um demônio, não sou nada diferente daquilo que vocês já conhecem. Eu sou o Cristo que te amou, o Cristo que deu a vida por você, que te comprou por alto valor e que te ama e te abraça e diz: venha para mim. Deixa eu entrar no seu barco, que eu vou te levar em segurança até uma margem onde você poderá descansar esta noite. Tá certo? Então, esse texto muito bonito, usado nas igrejas evangélicas e nas igrejas cristãs gerais, muitas vezes aplicado de outra forma. Mas João nos diz que o medo tomou conta do coração daquelas pessoas. E foi dissipado no momento em que Cristo se faz presente e se apresenta. Eu espero que Cristo, que já está presente na tua vida, se apresente a você. Que você tenha realmente um encontro pessoal e que Ele se apresente de forma pessoal para você. Para que você não tenha mais nenhuma dúvida. Para que esse espanto vá embora e não tenha medo de viver o novo ou de ter que voltar ao velho. Mas que você vença esses problemas, essas tentações, angústias, tristezas, ódios, iras e toda coisa ruim que está tirando a tua paz. Que você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, mudar o teu comportamento e poder colocar tua cabecinha lá no travesseiro e que haja gosto no teu café e que o seu almoço seja farto, mesmo na simplicidade, e que você possa ver razão para poder caminhar com esse barquinho nas próximas jornadas que você for fazer no mar desta vida. Tá certo? Bem, este é um conselho aqui na beira do rio, nesse novo episódio da série Vinde às Águas. Eu espero que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Tenha uma vida próspera, saúde. E se Deus assim permitir, se for da vontade dele, nos encontraremos de novo aqui na beira desse rio para gravarmos mais um episódio. Mas somente se Ele quiser e Ele permitir. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.